Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Lucas e venho neste dia falar um pouco a vocês sobre a festividade da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje na Santa Liturgia celebramos. Este dia é muito especial para a Igreja do mundo inteiro, tendo em vista que no calendário de todas as liturgias orientais e ocidentais encontra-se a festa da Santa Cruz, com um episódio em que Santa Helena havia descoberto a cruz de Nosso Senhor. No dia 13 de setembro, ela encontrou a cruz de Cristo na Terra Santa. E no dia 14, o patriarca, ou seja, o bispo, solenemente vestido com os paramentos, entra e apresenta aos fiéis a cruz de Cristo pela primeira vez, depois de escondida. Eis que Cristo apresenta, mostra para Santa Helena aonde estava enterrada a cruz. Santa Helena sabemos que é a mãe de Constantino, o imperador. Então, ficou tradicional, desde os tempos primitivos, neste dia 14 de setembro, celebrar, adorar e venerar a cruz banhada com o preciosíssimo sangue de Cristo Jesus. Também no Ocidente, as liturgias, tanto a antiga liturgia tradicional, quanto a liturgia nova, composta pelo Papa Paulo VI, também celebram no mesmo calendário, no mesmo dia, a festa da Santa Cruz. Inclusive, neste dia que o Papa Bento XVI, alguns anos atrás, escreveu um motu próprio, liberando a todos os sacerdotes do mundo inteiro a celebrar o santo sacrifício da missa na antiga forma do rito romano, né? Portanto, o que nos une, de fato, é o único mistério da redenção de Jesus. Apesar de, no Ocidente, no Oriente, existirem muitas formas de expressar um único sacrifício, porém, todos nós celebramos a renovação deste mistério do Calvário. Por isso, o sacerdote, na liturgia antiga, voltava-se de costas para o povo, de frente para Deus. Por isso chama-se versus Deum, né? De frente, virado, voltado para Deus, voltado para Jerusalém. O sacerdote se vira para onde historicamente aconteceu, na Terra Santa, o sacrifício, o mistério da nossa salvação e da nossa redenção. Lá no patíbulo, no madeiro, quando o Cordeiro de Deus foi imolado para a remissão e a salvação de todo o povo. Mas, neste podcast, vocês perceberam que o padre colocou a foto de São Francisco de Assis com Cristo crucificado. Eu disse foto, mas a pintura, assim, melhor dizendo, de Cristo crucificado. E eu vou dizer um pouco da minha experiência com esta imagem e o quanto vejo que esta imagem ela traz uma riqueza espiritual muito grande para este dia que nós celebramos da Santa Cruz. Quando nós falamos da Santa Cruz, a nossa mente ela se projeta para toda a história da Igreja. Desde os primeiros séculos nós percebemos o mistério do sofrimento, e do sofrimento não apenas no sentido humano, um sofrimento que é próprio depois da natureza enfermiça pelo pecado original, mas nós falamos de um sofrimento inclusive em nível sobrenatural, em nível de guerra espiritual contra potestades invisíveis espalhadas pelos ares. Nós não podemos nos esquecer que a nossa luta contra o sofrimento não se trata apenas de livrar-nos dos sofrimentos desta vida e buscar alívio destes, mas trata-se, acima de tudo, a buscar a libertação
daquela cadeia, aquela prisão, aonde os anjos celestes foram aprisionados junto com Satanás, pois esses anjos se tornaram anjos das trevas. Deus criou todas as suas criaturas para iluminarem, para serem criaturas que levem a luz, né, que levem a bondade. Porém, desde o início, houve aquele combate no paraíso, no céu, e eis que uma terça parte dos anjos tornaram-se o que nós sabemos ser demônios. E esses demônios assim odeiam a Deus, odeiam pelo castigo que receberam de Deus, e invejam as criaturas celestiais, que são os anjos que permaneceram no paraíso. E com toda certeza, essas criaturas espirituais, que somos todos nós seres humanos, que ainda caminhamos neste mundo. O demônio tem uma inveja, tem um ódio tremendo sobre nós, porque nós assumiremos aqueles lugares que foram abandonados por estes anjos rebeldes. Deus preparou tronos celestiais para as almas humildes, aquelas almas que receberem a sua redenção por meio dos sacramentos, as almas que no último momento de vida forem alcançados por um verdadeiro arrependimento e alcançados assim pela sua divina misericórdia, que poderão, como bom ladrão, lá na cruz, entrar por última hora no reino celeste, no reino dos céus, o mistério de sua misericórdia. Portanto, quando o demônio enxerga a bondade de Deus para conosco, Satanás tem um grande ódio para com este amor generoso, bondoso de Cristo. O demônio não consegue entender como Deus pode amar com tanta bondade criaturas que às vezes lhe são infiéis, como nós. Criaturas que tantas vezes desprezamos o amor que nosso Senhor assim nos entrega. Então, quando nós olhamos a história da igreja, nós percebemos muitos e muitos santos que, se pudéssemos assim dizer, foram apóstolos da cruz de Cristo, né? Desde os apóstolos mesmo, que, exceto São João, todos eles foram martirizados, tendo em vista que João tentaram matá-lo num caldeirão de azeite fervendo, porém Deus deu a graça de João não sentir nada e converter aqueles homens que lançaram ele dentro daquele caldeirão. Então João morreu velho, né, com mais de 100 anos, na ilha de Patmos, e ele não precisou passar pelo martírio, por esse sacrifício corporal, porque João foi o único apóstolo que perseverou no mistério da cruz. Então não necessitava ele passar por esse tipo de martírio, pois João já havia sido fiel a nosso Senhor no sacrifício. Mas percebemos que este mistério de tribulação, de perseguição satânica, diabólica, acontece desde os primeiros séculos, né? Aquela multidão de mártires que banham os solos de Roma, renovando assim na própria carne, cada um destes homens e destas mulheres, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que aquele sangue que penetra no solo do Império Romano é o sangue de almas justas, santas, era o próprio sangue do Senhor que era derramado e abalava assim as estruturas daquele império, que não era maior do que o reino de Deus. O reino de Deus ultrapassava muito o que aqueles homens com força bélica acreditavam segurar a terra com as próprias mãos. Como hoje os regimes globais acreditam ter a vida de todos os homens nas suas próprias mãos, como que controlada. Mas eis que o reino de Deus é muito superior a qualquer império global, a qualquer ditadura, a qualquer força que se oponha ao poder de Deus. Então, percebemos que os cristãos, com muita paciência e perseverança, conseguiram levar a cruz, abraçá-la com o mesmo amor e docilidade que Jesus, sem odiar os seus inimigos. Inclusive, rezavam por aqueles
que os perseguiam, intercediam por eles, como Estevão, que quando foi apedrejado, rezava por aqueles que o matavam. Pedia perdão, porque não sabiam o que faziam. Estevão assume as mesmíssimas palavras de Jesus, quando estava na cruz, pois assim é o mártir. O mártir, ele renova, na sua morte, aquele mistério da morte de Cristo. Então, percebemos que há muitos santos na história da igreja, que passaram pelo martírio, santos como os doutores da igreja, os padres da igreja nos primeiros séculos, que também com amor à cruz, estes homens renunciaram à vida que tinham, até às vezes uma vida boa. Eram homens de grande prestígio, como São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório, Magno, Nazianzo. Eram homens que poderiam ter, no mundo temporal, grande prestígio, os grandes cargos, né? Mas renunciaram às glórias do mundo para estarem mais a sós. Estes grandes santos doutores viviam em lugares ermos, né? Eram bispos, papas, mas eram homens que entendiam a vocação do episcopado, né? Que, como disse São João Crisóstomo, acerca da vocação de um bispo, que era gerar a igreja pela pregação do Evangelho. Então esses homens ficavam meditando a palavra de Deus e se alimentando da mesma, né? Então renunciavam toda a vida pública, né? Os exercícios pastorais, e daí que começou a vir os chamados presbíteros, os sacerdotes, também o exercício dos diáconos, e para auxiliar aos episcopos que necessitavam meditar a palavra de Deus, enfrentavam erros como o pelagianismo, como o arianismo, né? E tantas outras heresias que apareciam ameaçando a integridade da fé. Não era nada fácil, como Santo Atanásio, por exemplo, que teve de se colocar contra o próprio imperador, que tinha tendências arianas, e ele se pôs a destruir aquele erro que causava grandes danos à fé e à salvação das almas. Teve de abraçar a cruz, o exílio, por exemplo, né? Ele teve de ser até excomungado pelo Papa e viver aquele mistério de sofrimento, de desolação, e era um homem só, né? Era um homem solitário, porque dentre todos os bispos do mundo era o único bispo que defendia a fé verdadeira, a fé católica, enquanto todos os demais eram influenciados pelo erro diário. Então era uma perseverança mesmo sobrenatural, de ficar ao lado da cruz, e não há outra explicação de um homem desta envergadura não dobrar-se diante tantos que diziam a Atanásio que deveria voltar atrás. Estava sendo muito duro, né, muito radical, e Atanásio não volta atrás. É um homem de profunda meditação e oração, e sabe bem o que fazia, e graças a um homem deste, ele salva o papado, salva a igreja de uma compreensão muito reduzida do que é o mistério da fé, o que é o mistério da salvação. E graças a homens que morrem como esses grandes santos, a igreja ela continua esplendorosa, ela continua realizando no seu seio aquele mistério da vida de Cristo, que na humanidade veio trazer-nos todos os deleites, toda a fortaleza de Deus que esta pessoa do Verbo assim possui, assumindo a carne humana, trazendo esses benefícios por meio da humanidade. Os padres da igreja vão gostar de dizer, ó divino comércio, né? Um grande comércio foi feito, né? Quando Deus assume a natureza humana, nós, no lugar, Maria nos representando,
oferece a Deus, a humanidade, como num comércio, né? Como numa troca. Enquanto Maria oferece à humanidade, eis que o Verbo oferece a Maria Santíssima e para toda a humanidade a santidade que é própria de Deus, que Deus é, né? Ele oferece a si mesmo. É uma troca, né? Assim, uma troca bondosa, digamos, né? Uma troca caridosa, né? Eis que, na verdade, nós ganhamos, né? Ora, então já falei um pouco, né? Falei bastante, mas o que eu gostaria de justificar aqui é que não daria para dizer sobre todos os santos, né, que viveram o mistério da cruz. Sabemos que todos eles, todos os santos, de maneira muito pessoal, íntima, experimentaram a desolação, as perseguições, as tribulações, e eles ensinavam, né, que nós deveríamos pedir a cruz, que nós deveríamos pedir os sofrimentos, as perseguições, porque estas são visitas de Deus. O Padre Pio gostava de dizer isto, né? Os sofrimentos, eles eram visitas de Deus. Deus nos visitava, né? Deus antecipa para nós aquelas chamas do purgatório. Felizes somos nós se enxergamos nas tribulações e aflições da vida um ato de amor a Deus, de tentar purificar assim as nossas almas, de tentar, já aqui com a graça, tornar-nos puros e santos. Então, eu escolhi para falar de São Francisco de Assis, e por isso tem essa imagem no nosso podcast, a imagem de Francisco abraçado com Cristo crucificado. E eu vou explicar por que escolhi, né, São Francisco para falar nesta festa da exaltação da Santa Cruz. Sem dúvida que, além de ter um motivo pessoal para falar de São Francisco, todos nós sabemos que dentre todos os santos da Igreja, o homem que mais se configurou aos sofrimentos de Cristo crucificado foi Francisco. E isso não é exagero da minha parte. Tanto é verdade que o primeiro santo da Igreja Católica a receber os estigmas na sua carne foi Francisco. E nós já podemos imaginar como que isso repercutiu dentro da cristandade, dentro da sociedade por inteiro. Como que esse homem arrastou multidões de pessoas, porque hoje, se aparecesse alguém perto de nós com os estigmas, sem dúvida que ficaríamos espantados. Mas não seria uma novidade, porque lendo a geografia, sabemos que muitos santos receberam esse carisma de Deus. Mas agora vocês imaginem que nunca se tinha ouvido falar de uma pessoa que carregava nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, as marcas da paixão. Então aquilo foi uma coisa que de fato levou o mundo a estar aos pés de Francisco, né? E por ele ter sido o primeiro escolhido para levar esse carisma de Deus, sem dúvida que Francisco tem um chamado de eleição muitíssimo especial dentro da história da Igreja. Mas, antes de falar dele, vou justificar a opção de ter colocado esta imagem de São Francisco. Desde pequeno, eu frequentava uma paróquia na minha cidade, que eram de frades, os frades menores, os franciscanos. E muito me chamava a atenção quando esses religiosos, eles vestiam o hábito de São Francisco de Assis com aquele símbolo, né, na cintura. Eu, particularmente, até hoje, eu acho o gosto estético, né, eu acho o hábito mais belo, o hábito dos franciscanos. Ele é muito bonito. Eu acredito que se os franciscanos eles usassem, né, bastante o hábito, né, isso faria um bem tremendo à sociedade do mundo todo e principalmente do Brasil.
porque os franciscanos eles têm uma história muito bonita nas terras brasileiras. Desde que o nosso país, pela primeira vez, quando foi descoberto, foi um franciscano que ofereceu o santo sacrifício da missa, né? Ele ali ofereceu o santo sacrifício, colocando a cruz de Nosso Senhor, fincando essa cruz no solo brasileiro, o Frei Henrique. Então, isso tem uma coisa muito especial, né, para nós, o povo brasileiro, e também todo o apostolado que os franciscanos eles realizaram, né, ao longo dos séculos na história brasileira. Se fala muito dos jesuítas, né, no Brasil, mas também os franciscanos tiveram um papel muitíssimo importante de caridade, né, no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, de grande caridade para com os mais pobres, né? Então os pobres brasileiros sempre se identificaram muito com aqueles frades, né? Frades abnegados, homens de extrema pobreza, em que os conventos, como o convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro, por exemplo, do passado, né? Haviam muitos e muitos pobres que batiam a porta daquele convento e freis muitíssimo pobres que lá viviam, numa extrema pobreza, sempre deixavam os pobres, né, levarem algum alimento quando suplicavam o seu auxílio e sua ajuda. Como existiu ali o Frei Fabiano, né, que está em processo de beatificação, foi companheiro, né, conheceu em vida o Frei Galvão, por exemplo, e realizou muitíssimos milagres, né? Um homem também pobre, que as pessoas chegavam e ele não tinha, às vezes, o que dar, e Deus realizava grandes milagres pelas mãos de Frei Fabiano. Então, acontece que eu frequentava uma igreja, né, que era chamada a Porciúncula de Santana, em Niterói, e no altar-mor, é uma igreja muito bela, com muitos santos. Eu digo que a minha espiritualidade sacerdotal, hoje em dia, ela tem uma grande influência da arquitetura daquela paróquia, daquela igreja, porque desde pequeno frequentava quase que diariamente com os meus pais, com a minha mãe, a igreja, né? Então, ou seja, até visitas, né, a Jesus Eucarístico, as bênçãos de Santo Antônio que aconteciam lá. Então, como era uma igreja que havia os altares laterais, os nichos de muitos santos, isto vai como que forjando o imaginário de qualquer criança. A criança ela é levada, ela é atraída por essas imagens, ainda mais quando a imagem religiosa é uma bela imagem. E lá no altar-mor havia assim um ornamento, né, sobre o retábulo de um estilo um pouco barroco, né, um barroco mais moderno. E lá em cima havia esta imagem que vocês estão vendo na foto aí do podcast. Então, esta imagem estava no centro do altar. E eu me lembro que, desde a infância, essa imagem me chamava muito a atenção, não compreendendo a profundidade ainda do que ela significava, mas ela trazia uma dúvida na minha mente desde menor. A dúvida era bem simples, né? Nós estamos acostumados a ver Jesus crucificado com as duas mãos pregadas na cruz. E eu sempre me perguntava por que Jesus, naquela cruz, coisa de criança, né? Nosso Senhor não estava com as duas mãos fixas, né? E uma mão estava para baixo, né? Então, eu meio que imaginava que aquela cruz não estivesse tão completa assim. Então, o Cristo não... por que o Cristo estava com as mãos baixas, né? E ao longo dos anos ali, né, fui coroinha na igreja, sempre às vezes ficava por ali rezando e tal. Era um bom ambiente, né? Tinham inclusive freis muito piedosos naquela época, e
E aí o que aconteceu? Aconteceu que com o passar dos tempos, como a gente também vai crescendo na luz do Espírito Santo, da fé, e o próprio Deus nos fala de maneira, muito simples na nossa mente, pela voz do nosso anjo da guarda. Aí até que chegou uma hora que eu acabei por entender, quando eu comecei a ler a vida de São Francisco de Assis, Eu lembro que uma senhora, ela era da terceira ordem dos frades menores, e ela me deu um livro com as obras que é o livro que eu tenho até hoje, eu leio até hoje. Esse livro, ele foi importantíssimo na minha conversão interior e no desenvolvimento da minha vocação. Ela me deu um livro com toda as obras completas de São Francisco de Assis. E eu me pus a ler tudo, tudo. E aí quando fui lendo, fui percebendo o tanto de coisas que vivia este grande santo da igreja e entendendo o mistério desta imagem, que ela representa muito bem o que fez São Francisco e o quanto amou a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para simplificar, se nós percebermos, esta imagem é o convite de Jesus a São Francisco para subir com ele na sua Santa Cruz. Como que Jesus estivesse pegando as costas de São Francisco e o erguendo para junto dele. Nós somos inclinados sobre ele. E se nós pudermos assim dizer, é desta forma que Jesus se inclina sobre cada um. Nosso Senhor amorosamente chama-nos a participar dos seus sofrimentos. E acontece o seguinte, acontece que Francisco, ele se agarra no corpo de Cristo. Porque durante a vida de São Francisco de Assis, ele foi um homem muito eucarístico. São Francisco, ele assumiu uma missão que Deus confiou a ele, que era de restaurar a igreja, que, segundo Jesus, tinha dito para Francisco que ela estava em ruínas. Francisco, ele assume essa missão de restauração da igreja quando ele entende o quão desprezado estava Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Algo que nós vemos na vida de São Francisco, que tanto ele restaurou igrejas, que não foi só a igrejinha de São Damião. São Francisco, ele ajudou alguns sacerdotes a tornar mais digno os sacrários, as âmbulas. Ele, uma certa vez, mandou que os frades levassem âmbulas de ouro dentro das sacolas, quando vissem que Jesus estivesse em vasos sagrados que não fossem dignos, que trocassem aqueles vasos por vasos mais nobres. Então, São Francisco varria igrejas, por exemplo, as igrejas estavam sujas, ele tinha uma vassoura, ele saía varrendo, ele saía limpando as igrejas. Então, tanto cuidou da casa do Senhor, do templo, como também São Francisco era visto muitas vezes aos pés do tabernáculo, chorava muito, meditando na paixão, meditando no Natal, na pobreza de Jesus. São Francisco, com as Clarissas, fundou as damas da pobreza, essas que deveriam ficar dia e noite aos pés do Santíssimo Sacramento, fazendo companhia a Jesus Eucarístico. E esta imagem, ela revela-nos como Francisco conseguiu unir-se misticamente ao sacrifício de Cristo, que se renova dentro da igreja, e é agarrando-se ao corpo de Cristo que Francisco, ele eleva não só a igreja, mas ele eleva todo o Ocidente que estava desmoronando. Todos nós sabemos daquele sonho do Papa, quando Francisco esteve na sua presença. O Papa ficou meio temeroso de aprovar aquele tipo de vida
lhe parecia muito radical, pois na época de Francisco haviam os hereges, que eram radicais, havia um ódio ao corpo, eram os cátaros, né? Então o Papa meio que talvez tenha pensado que aquele tipo de vida fosse um tanto influenciada pela mentalidade dos cátaros, né? Mas não era verdade, né? Ou seja, quem conhecia de fato Francisco sabia muito bem que aquilo não tinha nada a ver com ódio ao corpo, né? Até mesmo no final da vida, Francisco ele pede perdão a Deus se ele de fato castigou muito seu próprio corpo, né? Francisco não, ele sabia e entendia bem que o corpo era o templo do Espírito Santo. Inclusive, foram seus filhos, junto com os dominicanos, que extinguiram aquela heresia da Europa. Então foi o remédio para aqueles que pregavam uma radicalidade, mas que não vinha da cruz de Nosso Senhor, não vinha da união com Deus. E o Papa sonhou que a igreja estava desmoronando a Catedral de Latrão, que era a antiga sede pontifícia, né? Não era o Vaticano como hoje nós vemos, mas era a Catedral de Latrão, onde ficava o Papa. Então ele percebia que uma das pilastras, né, estava ruindo, e ela virava, tombava de lado, e no sonho aparecia um franciscano, que ele identificou ali em Francisco, e ele erguia como uma pilastra, como um sustentáculo, e ela não desabava, porque havia um frade lá sustentando a Catedral de Latrão. E o Papa, quando teve esse sonho, ele percebeu muito bem que era Francisco aquele que haveria de reerguer a igreja, que perdia o seu sentido sobrenatural. E ali, Francisco é convocado pelo Papa novamente e tem aprovação para que viva aquele estilo de vida por toda a Europa. Ora, Francisco, então, ele reerguerá como uma pilastra, ele sustentará a igreja pela sua vida espiritual, pela sua vida de oração. Ele não era um sacerdote que pudesse administrar os sacramentos para as pessoas, mas Francisco fez a missão de um apóstolo, que era pregar, ensinar, era mostrar o poder de Deus, que de fato ele tinha. E a sua vida configurada a Jesus crucificado, o seu desprezo pelo mundo, o seu desprezo pela sua própria carne, fazia com que Francisco vencesse em muitas vitórias a Satanás, que reina pelas pompas do mundo e pelo amor excessivo à própria carne, gerando assim no coração e na vontade o amor de si, que é o próprio egoísmo. Portanto, a pobreza de Francisco, ela revela o tanto que este homem esteve unido ao Cristo crucificado e encontrou ele na Santíssima Eucaristia a fonte puríssima para viver o seu carisma, que era o carisma de servir a Cristo pobre. Porque eis que no altar Nosso Senhor está tão pobre quanto esteve no Calvário, tão pobre quanto esteve no presépio. Pois no altar, Jesus, ele renuncia a toda e qualquer aparência. Ele está sobre a pobreza do pão e do vinho. Ele está ali sujeito a tantos perigos, sacrilégios, indiferenças. E Francisco enxergava que aquela Eucaristia que ele comungava das mãos dos sacerdotes, Francisco enxergava a pobreza mística de Jesus. E o quanto que Jesus o convidava a tornar-se também uma hóstia pobre. Uma hóstia que ele mesmo se abnegasse, como Jesus se abnega, né, da sua divindade, não se apega à sua natureza divina. É óbvio que ele não deixa de ser Deus, mas ele assume a natureza humana com a pobreza desta natureza e eleva esta pobreza aos tesouros espirituais que é próprio de Deus.
Portanto, Francisco enxerga assim que também como Cristo abriu mão do reino celestial, Nosso Senhor veio até nós, ficou conosco, neste mundo de indigência, São Francisco assim, por um ato de humildade sobrenatural, ele resiste por muito tempo ao convite dos bispos quando queriam ordená-lo sacerdote. Pois se ele, como um simples irmão, levava quase que a Europa inteira atrás de si, imaginem se ele estivesse como sacerdote, como Santo Antônio de Pádua fez e de fato moveu mundos pelo seu ministério sacerdotal. Mas Francisco recusa-se, achando-se indigno de tal vocação e que Deus o chamava assim ao mistério de pobreza, humildade e escondimento. Havia medo das honras que as pessoas prestariam a ele caso fosse presbítero e sacerdote. E queria ficar escondido e gostava de dizer que era apenas um vermezinho diante de Deus. E assim, como mais tarde, conseguem convencê-lo a receber o diaconato. Então Francisco chegou a ser diácono, pois foi provado para ele que o diácono, na verdade, exercia esse papel de serviço ao sacerdócio. Aquele que serve, o Cristo que lava os pés dos seus. E ele assim aceita essa dignidade. E aí nós percebemos muito bem que nesta imagem de Francisco demonstra a nós que este grande santo ele se uniu ao corpo de Cristo, ao corpo crucificado de Nosso Senhor, como que ele se sentisse convidado a Jesus, levá-lo docemente para o Calvário. Então o semblante tanto de Francisco quanto o semblante de Jesus é muito suave nesta imagem. Muito pouco esforço, O movimento assim da graça, A graça nos faz assumir o sacrifício por um dom divino, Muito mais por um dom divino do que pelas nossas próprias forças. E aí o detalhe, que entra Nosso Senhor desnudo, obviamente, na cruz, como símbolo de pobreza, pobreza sensível, física mesmo, Nosso Senhor despido, e São Francisco com o seu pobre hábito, o hábito marrom, que lembra a cor da terra, do pó, daí vem também a palavra humildade, do latim, de humus, terra, e Francisco gostava desta imagem, de ser como a terra pisada, para que outros pisem sobre mim, que eu seja, que eu sirva para que outros passem sobre mim até chegar a Cristo. E Francisco também pelo seu hábito demonstra assim um despojamento, a sua carne está despojada da glória do mundo, e ele está como que desnudo, como Cristo crucificado. Na história de São Francisco existe aquele episódio, que ele fica nu diante da praça, e entrega as suas vestes ao Pai, como que não tivesse mais nada com o seu Pai, e agora poderia chamar a Deus com muito mais liberdade: Pai nosso que estás nos céus. E a imagem que nós também enxergamos ali, o globo, Então percebemos o globo, que um dos pés de São Francisco está bem próximo ao madeiro da cruz, e outros pés de Francisco, ele está sobre o globo como que se apoiando para subir, pois é assim que nós conseguimos escalar para subir na cruz. Ou seja, Francisco, desprezando as glórias do mundo, ao contrário do jovem rico, Francisco largou e vendeu tudo que tinha para seguir a Jesus. Então, pela pobreza, Francisco desprezou o mundo, e o mundo assim serviu para que ele pudesse apoiar-se para subir ainda mais alto do que o mundo queria. Francisco foi elevado junto com Jesus crucificado. Quando o Filho do Homem for elevado, atrairá a si todos os olhares, diz Nosso Senhor.
Estes santos elevam para si os olhares de todos os homens. Todos os homens o veneram, os glorificam, porque enxergam neles a Cristo crucificado, que, para nós, é sabedoria de Deus. A grande glória da cruz se faz presente na vida desses grandes homens. E toda vez que nós olharmos esta imagem de São Francisco, que nós possamos perceber que o grande tesouro da vida é encontrar a Cristo. E que sempre devemos imaginar que nós viemos esta vida não para ter como um Senhor aqueles que conhecerão a morte, mas que nós devemos servir a um Senhor imortal. Aquele que morreu, mas venceu a morte. Foi mais forte do que a própria morte, porque ele é a própria vida. Então nós nos recusamos a colocar-nos abaixo de seres mortais. Nós servimos a um rei que é imortal. E este rei imortal promete para nós a imortalidade, a vida que não acaba. E que aprendamos com São Francisco a pisar na glória do mundo, as glórias que este mundo, a vida presente, nos oferece. E como que uma escada nos faça subir bem perto de Cristo crucificado. E se formos perceber, o rosto de Francisco está bem próximo do seu lado aberto, da chaga do lado de Cristo, né? Como que a beber desta fonte de água viva que jorra do seu peito. Quando nós subimos a cruz, eis que experimentamos o frescor que emana do lado de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Francisco encontrava alívio para a sua vida austera, radical, pobre, em Cristo crucificado. Francisco encontrava em Cristo crucificado a razão para o qual arrancar a igreja daquelas mazelas, daqueles regimes de os senhores feudais, a transformarem os mosteiros, sacerdotes, bispos e os papas em senhores temporais, e não mais os pastores de ovelhas, que deveriam dar a vida, perder a vida, largar as coisas até mesmo temporais, a fim de servir as almas, que é o grande primado do Evangelho, a salvação das almas. Largar aqui, entenda-se, não abandonar completamente, mas largar no sentido de dar primazia à finalidade para a qual a igreja foi feita, que é a santificação, é a salvação das almas. E a tonsura na cabeça de Francisco, né? A tonsura, que representa a coroa de espinhos, né? O religioso é aquele que deve ter os seus pensamentos cercados pela presença de Deus, na meditação constante da humanidade de Cristo. E assim era a cabeça de Francisco. Esta tonsura que levava em sua cabeça demonstrava que noite e dia ele tinha os seus pensamentos voltados para os sofrimentos de Nosso Senhor. Quando certa vez perguntaram a Francisco se queria um livro quando estava morrendo, né? Ele disse que não. Ele pediu que trouxessem a cruz, pois nela está todo o resumo da palavra de Deus. Francisco sempre percebeu que a cruz era onde se aprendia a amar. A cruz era o grande livro em que Nosso Senhor sintetiza tudo o que Deus quis falar desde os profetas. E assim São Francisco vai como que nos ensinando aos poucos a subir na cruz de Nosso Senhor, e Nosso Senhor nos convida como um amigo a estar com Ele, crucificados, a querer a vontade de Deus, mesmo que nos pareça amarga aos nossos sentidos e à nossa carne. Mas, quando esta vontade é feita, uma paz sobrenatural emana de dentro da própria alma, e esta alma torna-se assim muito mais livre, descobrindo um deleite muito mais profundo que aquele que nesta
que esse mundo e esta carne pode assim nos oferecer. Então, na vida de São Francisco, nós sabemos muito bem que chegou aquela hora em que ele viu o Cristo crucificado. Então Jesus apareceu para ele como um serafim, né, com aquelas asas, né? O crucificado apareceu com asas de serafim diante de São Francisco, na quaresma de São Miguel, e ali ele recebeu aquelas chamas de fogo que saíam das chagas de Cristo e entravam na carne de Francisco. E ele recebe assim as marcas da paixão de Cristo, demonstrando ao vivo para os olhos que Francisco era como que a imagem de Cristo crucificado para todo o Ocidente. E eis que com os sagrados sinais das chagas, de fato Francisco submete o Ocidente. Tanto os reinos temporais, que vão ser movidos com muita comoção pela presença deste grandioso homem, como cardeais, bispos, inclusive o Papa. Vai enxergar na ordem dos frades menores um grande acontecimento histórico que mudará para sempre o curso para onde esta barca da igreja haveria de seguir. Portanto, São Francisco é chamado pelos franciscanos como seráfico pai. Amou a Deus com o amor de um serafim. Chegou a amar. Os serafins são aquelas criaturas angélicas que possuem a maior intensidade de amor a Deus. São os mais próximos à face da Trindade Santíssima. São aqueles anjos que derramam como numa cascata para as hierarquias menores o amor que recebem do próprio Deus. E assim Francisco é considerado dentre os santos como que um serafim ardente de amor, a esparramar aos seus filhos que virão abaixo dele, Santo Antônio, São Boaventura, até chegar um Padre Pio de Pietrelcina, como numa cascata intensa de caridade, em que milhares e milhares de franciscanos vão como que receber de São Francisco aquele amor ardente e intenso que ele experimenta de Cristo crucificado. Na sua história, sabemos também que muitas curas, exorcismos, fez com o simples sinal da cruz. Como nos narra São Boaventura, Tomás de Celano, vai dizer que Francisco, com o simples sinal da cruz, expulsava os demônios. Porque os demônios reconheciam naquelas mãos que traçavam a cruz, reconheciam mais do que um sinal. Reconheciam que aquele homem era o próprio crucificado. Então era um grande poder, e nós nos tornamos também muito mais poderosos quando nós assumimos a cruz sem reclamar, como fazia Francisco, com paciência, como um tesouro, como um bem para si. Nós abraçamos ela, nós amamos a cruz, pois Jesus está nela. E assim nós enfraquecemos o poder de Satanás. Basta pouca coisa para exorcizá-lo. O próprio São Boaventura, quando vai narrar alguns episódios, ele demonstra o quanto que cegos, por exemplo, ficaram curados pelo simples traçar do sinal da cruz que Francisco fazia. Veja bem o que ele diz. Em Narni, uma mulher também cega reviu a luz do dia, graças ao sinal da cruz que o santo traçou sobre ela. Em Bolonha, uma criança tinha um dos olhos coberto por uma mancha e não via absolutamente nada. Não havia remédio que a curasse. Mas depois que o servo de Deus lhe fez o sinal da cruz, desde a cabeça até os pés, recuperou perfeitamente a vista. E em seguida entrou para a ordem dos frades menores e dizia que via melhor com o olho curado do que com aquele que sempre estivera são. Impressionante, né? O quanto este homem engrandeceu a cruz de Nosso Senhor, o quanto fez com que outras pessoas quisessem esse mistério da cruz, como esta
criança que mais tarde se tornará um frade menor, vai dizer São Boaventura, né? Curada, ela reconhece a grande glória de Deus que veio pelas mãos de Francisco e assim abraça aquele mistério de grande amor de Nosso Senhor pela humanidade, né? Diz São Boaventura também: em Narni havia um paralítico inteiramente privado do uso dos membros. A pedido do bispo, fez Francisco sobre o doente um grande sinal da cruz, desde a cabeça até os pés. O enfermo se levantou, completamente curado. Então percebemos que Francisco assim tinha a cruz como um grande instrumento para o seu apostolado e via na cruz, né, sempre um caminho curto para chegar a Nosso Senhor. Na cidade de Gúbio vivia uma mulher que tinha as mãos secas e contorcidas, nada podendo fazer com elas, mas Francisco traçou sobre elas o sinal da cruz em nome do Senhor, e elas ficaram tão perfeitamente sãs que ela, de volta para casa, pôde preparar sozinha, como outra sogra de São Pedro, sua própria comida e a dos pobres. Já estendi bastante, e que nesse dia São Francisco nos ajude, né? Essa imagem, toda vez que nós olharmos para ela, tenhamos esse desejo, como diz São Francisco, de estar próximo a Jesus crucificado, que desprezemos por uma vida de pobreza, e principalmente uma pobreza espiritual. Abramos mão de tudo que temos, se Cristo nos pede. E como Francisco, entreguemos-nos totalmente à vontade de Deus. Ó amada pobreza que Cristo quis para si. Ó cruz, tu és um trono mais digno do que os tronos repletos de pedras e diamantes e ouro, porque trazes consigo o maior de todos os dons, o maior de todos os tesouros, o corpo e sangue de Jesus Cristo. A cruz, de pobre que é, torna-se o trono mais digno, o trono mais venerado, de reis aos mais simples, que vem na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus. Que São Francisco de Assis, que foi um instrumento da paz e de restauração para toda a Igreja, interceda por estes tempos que necessitam de homens crucificados e que abracem ao corpo de Cristo, que amem o Santíssimo Sacramento, que façam companhia a Jesus abandonado no sacrário, com o mesmo ímpeto que o coração de Francisco corria por todas as igrejas para encontrar o seu amado. Por isto, vamos terminar com aquela oração que São Francisco pediu aos seus filhos, que quando avistassem a torre de uma igreja, já no meio da rua, se ajoelhassem e rezassem, no meio da rua mesmo, rezassem a seguinte oração, e que nós podemos rezar todas as vezes que visitarmos a Nosso Senhor no Sacrário. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, presente aqui e em todas as vossas igrejas que estão reunidas no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.